Deixa eu dar um aqui. Bom, Oi? pessoal, boa noite. Hoje nós vamos ter mais uma aula do nosso curso de hipertensão arterial. Hoje quem vai dar aula para a gente é a Camila Bela. A Camila é nossa doutoranda do programa MD-PhD e ela vai falar sobre racismo estrutural e hipertensão arterial, que tem tudo a ver justamente com a tese que ela está desenvolvendo. Obrigada, Camila, com a professora. palavra. Obrigada. Então, gente, boa noite a todo mundo. Eu só queria começar fazendo umas considerações. A primeira é essa, que eu sou aluna da faculdade ainda, da graduação, e sou aluna agora do programa de MD-PhD. Então, na verdade, eu não sou nenhuma especialista nem em hipertensão, nem em racismo, nem em teoria social, mas é o foco da minha pesquisa. Então, talvez eu seja alguém elegível para trazer essa conversa, que é muito importante, é muito presente, ainda que disfarçada na nossa vida, na prática clínica de um modo geral. E é um tema que carrega um certo tabu. É, Nem todo mundo gosta muito de falar sobre isso, nem todo mundo acha que pode falar sobre isso. E eu só queria deixar aberto esse espaço, que é um espaço seguro para se tirar dúvidas, para entender o que às vezes parecia mais complexo, que na verdade talvez não seja. E tá tudo bem, tá? E uma outra coisa importante também que eu acho que é importante dizer é que alguma referência dessa aula e desse assunto, em específico racismo estrutural, é um livro que se chama Racismo Estrutural, e um dos autores desse livro é o Silvio de Almeida, que é uma pessoa que todo mundo sabe, talvez nos últimos dias, foi acusado de alguns muitos relatos de assédio em relação a ele, e eu acho que isso é importante de pontuar, porque, infelizmente, não existe tantas literaturas e referências tão importantes quanto esse livro, mas eu não acho que a gente tem que separar a obra do autor, então que as devidas considerações sejam feitas. Mas seguindo. E aí, só estruturando como é que a gente vai falar hoje, o que que a gente vai ver? Primeiro, a gente precisa passear um pouco sobre o que que é raça, né? Da onde que vem isso? O que que é racismo? Tendo compreendido o que que é raça. As inequidades raciais em saúde, de um modo geral, e também em específico na hipertensão. A raça enquanto um fator de risco para a hipertensão. Esse questionamento aí, né, do que é raça, se é raça ou se é racismo, e o que que a gente pode fazer depois de ter pensado nisso tudo. Então, primeiro, o que que é a raça, né? A princípio, a gente precisa pensar que a raça é um conceito que é definido a partir de algumas coisas prévias. Então, a raça ela precisa ser entendida sempre a partir de um ponto histórico e sempre a partir das relações que ela estabelece na população em que ela está sendo avaliada, ou então o que ela está sendo usada para ser um tipo de classificação. O que isso significa? Significa que a raça em 2024 no Brasil não é a mesma coisa que a raça nos anos 2000 ou na década de 90 nos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Então, a raça é um conceito que depende de tempo, depende da história, do momento histórico em que ela está sendo avaliada e também das relações sociais e políticas daquele momento histórico. Beleza, mas quando que essa definição, né, de onde que veio, então, a primeira vez que a raça foi definida, foi utilizada enquanto um conceito? E aí eu vou voltar um pouco em coisas que não tem nada a ver com hipertensão, talvez, que é um pouco de história para a gente entender esse contexto, mas isso é importante, vai fazer sentido mais na frente. Então, lá no século XVIII, quando a gente lembra vagamente da Revolução Francesa e do Iluminismo, foi um movimento teórico, social, né, que moldou os diversos âmbitos sociais e econômicos do mundo naquele momento, lá no século XVIII. E o Iluminismo, tendo surgido, então, nesse momento, ele tinha como premissa tornar a razão o centro das coisas, né? Falando de um momento em que o homem, tudo para o homem, o centro das coisas era a fé, especificamente uma fé católica, né, cristã. Nesse momento, isso se rompe
e o que se torna como premissa, como norte de tudo, é a razão, né? E aí, nesse sentido, alguns ideais importantes vão surgindo também, né? Tem aquele lema do iluminismo, da liberdade, igualdade para todos os homens, fraternidade, tudo mais. E aí, pensando então no homem europeu, nesse momento da história, em que ele está embutido de todos esses novos ideais de mudança de mundo, de mudança do seu lugar no mundo, ele se coloca enquanto alguém que precisa levar esses ideais e levar mais especificamente a civilização, já que ele se considera, então, um homem civilizado, dotado de razão, ele entende que ele precisa levar essa civilização para outros povos, os chamados povos primitivos, que seriam todo e qualquer indivíduo que não fosse o homem europeu, né? O homem branco europeu. E aí é nesse sentido que a gente começa um processo de invasão e destruição e morte de diversos povos fora do continente europeu, que é o que a gente entende enquanto colonialismo, tá? E isso é importante de entender. Então, o colonialismo ele se sustentou nesse contexto. E aí, uma certa ilha, que antes era chamada de São Domingos, ela foi parte desse processo de colonização. Todos os seus nativos foram dizimados e diversos homens escravizados foram levados do continente africano até esse lugar. E hoje a gente entende enquanto o Haiti, tá? O país Haiti. E aí, nesse lugar, esses homens foram explorados e escravizados, enfim, por muitos e muitos anos, até que certo momento, esses homens, eles entraram em contato com esses ideais, com esses conceitos do iluminismo de liberdade, de igualdade, e aquilo foi algo que movimentou uma insatisfação que, obviamente, já vinha de muitos anos, durante toda aquela exploração. E uma coisa que também precisa ser ressaltada é que alguns historiadores levantam a um dado de que a exploração e a escravidão, a violência que era vivida no Haiti, nessa ilha em específico, era uma das mais violentas de todo o período de colonização no mundo, assim. E isso, acho isso importante de dizer, porque eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas as maiores revoluções geralmente começam quando as pessoas não têm mais nada a perder. E foi basicamente nesse conjunto de coisas, né, de essa insatisfação, essa exploração inteira e o contato com esses ideais iluministas é que explode depois de algum tempo sendo escravizado, explode então a Revolução Haitiana, que foram vários anos de lutas e batalhas, enfim, não vou entrar nos pormenores, mas foi um marco na história, porque, primeiro, foi a única revolução liderada por escravos que foi bem sucedida. Então, depois de alguns anos em guerra, esses homens foram bem-sucedidos e puderam declarar sua independência, mas isso custou um preço muito alto. E por que que isso custou um preço muito alto? Porque isso não foi bem aceito. A Revolução Francesa, que foi uma grande mudança na história, ela foi muito bem vista, né? Mas a Revolução Haitiana não. Tinha os mesmos ímpetos de liberdade e de igualdade para os homens, mas ela não foi tão bem vista assim. E diversos obstáculos foram impostos a esse povo já independente, que se manifestam, inclusive, até os dias de hoje, né? Então, se a gente pensa no Haiti hoje, a gente nunca pensa num país que teve um traço na sua história tão marcante, tão digno de glória como esse que eu estou falando. A gente pensa em um país de carências, de faltas, de miséria, de pobreza, e tudo isso tem um porquê, que é exatamente desse momento. E aí, nesse momento da história, se tornou muito evidente que para o homem europeu, para esse homem europeu branco, aqueles ideais iluministas de liberdade, de igualdade para todos os homens, não eram para todos os homens e nem sequer considerava que todos os indivíduos eram seres humanos. Então, era necessário que, nesse momento da história, uma classificação entre indivíduos humanos fosse feita para justificar o porquê que podia para um e não podia para outro, tá? Então, para além de, criamos uma classificação entre seres humanos para
estudo, né, para ciência, para pesquisa, para filosofia, para biologia, o que fosse, essa classificação entre pessoas, entre seres humanos, ela era necessária para justificar exatamente o porquê que o homem europeu ele era digno de liberdade, ele era digno de ser independente, e o primitivo, que sequer era considerado como ser humano, poderia, tá? Então, nesse momento, a classificação racial, ela era necessária enquanto um instrumento e uma tecnologia do colonialismo, tá? Isso é importante de deixar claro. E aí, nesse sentido, ok, a gente entendeu qual que foi a grande motivação de criar uma classificação racial entre os indivíduos, mas como que isso foi feito, né? Tendo isso, tendo essa premissa, essa necessidade, foram utilizados alguns artifícios, tanto na biologia quanto na física, nas ciências de um modo geral, para justificar isso. Então, nesse momento, começou a ser normal o pensamento de que algumas características biológicas, é, algumas características biológicas do ser humano, que é o que a gente entende enquanto determinismo biológico, e algumas características ambientais ou geográficas, que é o que a gente entende como determinismo geográfico, elas poderiam justificar por que que algumas pessoas eram, por exemplo, mais suscetíveis a atos violentos, a falta de moral, a baixa intelectualidade, a inferioridade de um modo geral, tá? Então, nesse momento, a ciência ela era utilizada nesse contexto, tá? Para justificar tudo isso. E aí, o que a gente tem? A partir disso tudo, a raça ela começou a ser observada e entendida a partir de dois registros, tá? O primeiro registro é o biológico, em que essa classificação da raça ela se dá a partir de alguma característica física, que geralmente, principalmente, é a cor de pele. E um outro registro de determinação de raça é esse registro étnico-cultural, que nada mais é do que o modo como um povo vive, as suas culturas, os seus hábitos, seu modo de viver, sua ancestralidade, tudo isso enquanto contexto de grupo racial, de indivíduos semelhantes entre si por essas características, são os dois registros que a gente tem de raça, tá? Ainda assim, é importante dizer que a raça ela nunca se confirmou enquanto um registro biológico. Ah, mas a gente sabe que existe uma determinação genética para a cor de pele, os genes e os alelos, não sei o quê. A gente sabe, mas no momento em que a raça foi definida e foi, entre aspas, inventada, foi criada, isso não era uma questão. Então, quando a gente entende raça, a gente precisa entender que não é uma construção biológica, na verdade, é uma construção social que tenta incorporar essas características, né? Essa semelhança de algumas características, sejam físicas, sejam étnico-culturais, tá? Beleza, então, tendo entendido um pouco sobre o que é raça, o que a gente entende enquanto racismo? Eu trouxe uma definição grande, eu vou ler, e a gente vai destrinchando um pouco para entender mais ou menos o que é o racismo. Então, o racismo é um sistema social organizado, no qual o grupo social dominante, baseado na ideologia da inferioridade, categoriza e classifica as pessoas em grupos sociais chamados raças, e usa seu poder de desvalorizar, enfraquecer e alocar diferencialmente recursos sociais valiosos e oportunidades para grupos definidos como inferiores. Como sistema social, o racismo funciona ao longo de múltiplas camadas, tanto estrutural, cultural, interpessoal ou individual. Então, vamos lá. O racismo, primeiro é importante entender que ele é um sistema, tá? Ele é um sistema social que é organizado. Isso é importante também. E ele é organizado a partir de uma classe dominante, definida como a raça branca, e todas as outras raças, os outros indivíduos que não fazem parte deste grupo branco, é o não branco, e o não branco já é inferior,
tá? E a partir dessa ideologia da inferioridade, né, essa perspectiva de hierarquia de raças, a partir meio das diferenças entre raças, esse grupo hierarquizado, enquanto um grupo de poder, ele é capaz de desvalorizar, de enfraquecer e de distribuir recursos e oportunidades de maneira distinta, de maneira desigual e injusta entre essas raças. Ou seja, o que é bom e o que é digno e etc., fica na raça dominante e o que não vão para as outras raças não brancas, não dominantes, tá? Nesse sentido, e talvez de maneira didática, a gente pode entender que o racismo, ele se estrutura, ele se manifesta em diversos âmbitos. Então, didaticamente, a gente pode dividir ele enquanto racismo estrutural, racismo cultural, racismo institucional, racismo autopercebido e tudo mais. Tem algumas formas de se entender o racismo. Mas, de uma forma geral, o racismo ele é sempre, sempre estrutural, tá? Ele é sempre... Vou voltar um pouquinho. Ele é sempre um sistema que é estrutural, ele é parte do que a gente entende como sociedade nos dias de hoje. Por que eu estou dizendo isso? E aí entendam quando eu falar isso. O racismo, ele não é uma patologia da sociedade contemporânea que a gente entende, que a gente vive nos dias de hoje. Ele faz parte da organização social que a gente vive, que a gente está inserido. Então, quando eu falei, por exemplo, que o iluminismo foi o berço do colonialismo, né, da escravidão e tudo mais, e que isso foram alguns dos precursores do modo de mundo que a gente vive hoje, é exatamente isso que eu quero dizer. Então, o sistema econômico que rege as nossas vidas, que é o capitalismo, ele precisa da tecnologia do racismo para existir. E isso porque é o racismo que promove as desigualdades que o capitalismo se alimenta, que o capitalismo se sustenta enquanto modo de estrutura mesmo. Então, o racismo ele é sempre estrutural e ele é uma tecnologia que embasa todas as relações, sejam elas quais forem, do mundo em que a gente vive, né? Pensando especificamente também em Brasil. E aí, dentro desses conceitos iniciais sobre racismo, alguns outros conceitos ficam um pouco perdidos, principalmente de discriminação e de preconceito raciais. O que é preconceito racial? Preconceito, ele é o juízo estereotipado que se faz a partir da raça, tá? E aí isso pode ser de um indivíduo ou de vários indivíduos, mas basicamente é o juízo. Então, por exemplo, é você esperar um determinado comportamento, uma determinada índole, geralmente negativa, de uma pessoa por causa da sua raça, tá? E isso pode ser manifestado a partir de atos discriminatórios ou não, ok? Já a discriminação é quando o tratamento é diferenciado para um indivíduo ou vários indivíduos, um grupo de pessoas, a partir da raça, por causa da raça. Então, é o tratamento diferenciado. E aí, a discriminação, ela pode ser negativa, que é o que a gente majoritariamente vai ver e de fato conhece, e ela pode ser positiva. E o que é um exemplo, por exemplo, de discriminação positiva? São as políticas de ações afirmativas, por exemplo. A gente, esse é um tema um pouco difícil, às vezes, de abordar também, porque tem sempre aquele tio do Zap que, quando você vai falar sobre cota racial, ele vai dizer exatamente isso. Ah, mas as cotas são uma forma de discriminação. Agora, talvez a gente possa responder que sim, são uma forma de discriminação, mas isso não quer dizer que seja ruim. Na verdade, é muito necessário. Você está dando tratamento diferenciado a esse grupo, mas é um tratamento positivo e é um tratamento que tem como premissa trazer benefícios por conta desse histórico aí que eu estou falando, de um racismo que está dentro das estruturas da sociedade. Mas é lógico que, quando a gente fala sobre discriminação racial, essa é a minoria dos casos, né? Esse é um exemplo. Na maior parte dos casos, o que a gente tem são atos de discriminação negativos, né? Pejorativos, que trazem diversos
prejuízos à pessoa que sofre esses atos, tá? Mas tendo entendido esses conceitos, a gente volta um pouco sobre o que é o racismo. Então, voltando, o racismo ele é sempre estrutural e ele é sempre sistêmico. E nesse âmbito de ser sistêmico, ele se manifesta em diferentes situações dentro de uma sociedade. Ele se manifesta na economia, ele se manifesta na educação, na distribuição de renda, na saúde, em tudo. O racismo está em todas as coisas, que moldam uma sociedade. E ele se articula principalmente na segregação racial nos espaços das cidades. Então, o que isso significa? Isso significa que se eu for em um determinado lugar, na cidade do Rio de Janeiro, eu vou encontrar predominantemente um povo de uma determinada raça. Se eu for em um outro lugar, eu vou encontrar talvez um outro povo de uma outra raça. E as coisas, os âmbitos sociais que se permeiam nesses dois espaços são muito diferentes, exatamente porque são dois grupos raciais que habitam esses dois lugares. Então, se eu for no hospital, na Baixada, eu vou ver, majoritariamente, uma cor de paciente. E, ao mesmo tempo, eu vou ver um tipo de estrutura, eu vou ver determinados valores e índices de morte, de desfechos ruins, por exemplo. Agora, se eu for em um outro hospital, sei lá, na Barra da Tijuca, eu vou ver uma outra cor, majoritariamente nos seus pacientes, uma outra estrutura, eu vou ver outros resultados, outros desfechos, tudo é diferente. Então, isso é importante de ser dito, porque quando a gente entra nesses espaços, a gente precisa ser chamado a atenção para isso. É importante entrar no ambiente e você ver que ele tem uma cor só. É importante ver, porque isso é a manifestação escancarada de que o racismo está ali, está na base de tudo do que a gente vive. E isso é importante para que ele se mantenha, é importante para que ele sobreviva, infelizmente, né? E isso também contrapõe uma concepção muito individualista que é muito comum também de se ouvir falar, que é aquela ideia de que o racismo, na verdade, não existe. O que existe é um indivíduo ou alguns indivíduos movidos por alguma alteração moral, alguma patologia moral. Então, essas pessoas são preconceituosas, essas pessoas fazem atos discriminatórios, então, essas pessoas precisam ser combatidas. Isso é muito danoso, esse entendimento é muito danoso e ele é muito retrógrado. Primeiro, porque se fosse de fato isso, se o racismo fosse algo individual, atrelado a patologias morais e comportamentais, a gente não teria tido, desde que o mundo é mundo, diversas destruições e violências no mundo inteiro, enfocados na raça, de homens de bem, de líderes religiosos, de líderes políticos, porque, em tese, são pessoas que estão movidas por uma boa moral, né? Então, isso não se sustenta. Para além disso, isso não se sustenta porque, se esse fosse o caso, o racismo já teria acabado. Não haveria nunca mais atos discriminatórios. Por que que não haveria mais? Porque há muito tempo, injúria racial, discriminação racial, por atos discriminatórios negativos, já é crime. Então, se esse fosse o caso, a gente já tinha acabado, já tinha terminado isso. Não é isso, de fato, né? Porque não acabou. Isso continua aí, desde que o mundo é mundo, e as coisas se mantêm, né? Não melhora, de fato. Melhora, mas nunca acaba. E não acaba exatamente por aquilo que eu falei, porque faz parte da base do mundo que a gente entende enquanto mundo hoje, né? E aí, perfeito. Então, o racismo ele é sistêmico e ele se manifesta em diversos âmbitos, inclusive na saúde. E aí, falando mais especificamente agora sobre isso, sobre as inequidades raciais em saúde e em hipertensão, a literatura descreve que há uma distribuição desigual de hipertensão em pessoas de cor, né, em pessoas racializadas como não brancas, em outras populações vulneráveis e de baixa renda também.
e isso acaba contribuindo para uma maior mortalidade em pessoas racializadas, tá? Isso é importante dizer. Nos Estados Unidos, por exemplo, a população de negros, né, como eles chamam de afrodescendentes, tem mais riscos cardiovasculares, tem mais desfechos cardiovasculares, né, mais doenças cardiovasculares também, principalmente obesidade e hipertensão. Estão 2 vezes mais propensos a morrer por desfechos cardiovasculares e nessa população a principal causa de morte também é a doença cardiovascular, tá? E aí, nesse sentido, a raça, ela há muito tempo vem sido colocada na literatura, especificamente de hipertensão, enquanto um fator de risco, tá? A raça, ela já é tida como um fator de risco. Se a gente abrir lá na diretriz brasileira de hipertensão, a gente vai ver que a raça, ela é descrita como um fator de risco para a hipertensão. Beleza. E aí, o que mais a gente tem na literatura sobre isso? Também é descrito que existem diferenças raciais, né, e étnicas na distribuição de tecido adiposo e na distribuição das doenças que afetam o sistema renina-angiotensina-aldosterona. O que isso quer dizer? Que a literatura descreve que pessoas negras, afrodescendentes, têm maior risco à obesidade e a doenças como a própria hipertensão, né? Além disso, essa população parece também ter um defeito hereditário no transporte renal de sódio e cálcio, que pode justificar uma parte dessa inequidade racial e hipertensão. Tem algumas teorias de que existem variações genéticas em algumas apoliproteínas que aumenta o risco de desenvolvimento, por exemplo, de DRC em pacientes negros. É, e aí, nesse sentido, a literatura tem um enfoque muito grande na raça, tá? Existe aquela calculadora de taxa de filtração glomerular para a função renal, que é a CPK-EPI, ela inclusive tem uma versão que é ajustada por raça. E eu vou falar depois um pouquinho sobre isso. Então, é isso que a gente tem na literatura sobre saúde de um modo geral e hipertensão específica, utilizando a raça como fator de risco, tá? Mas vamos pausar um pouco nesse momento e lembrar daquilo que eu falei lá no início, sobre quando a definição de raça foi criada, a necessidade de cientificismos e justificativas científicas terem sido necessárias para sustentar aquilo que eles queriam, né, que era classificar as pessoas. Aqui a gente está falando que a nossa literatura hoje está dizendo que a raça está atrelada a determinadas questões de saúde. Mas será que é a raça que está atrelada a esses desfechos e essas inequidades em saúde, de um modo geral, em hipertensão? Ou será que é o racismo, né? E aí, essa pergunta, ela já foi feita, e aí eu trouxe essa revisão sistemática que é desse ano, inclusive, de 2024, cujo tema é a construção e o significado de raça dentro dos guidelines de hipertensão. Então, foi uma revisão em que eles avaliaram todas os guidelines de hipertensão estadunidenses, né, publicados desde dezembro de 2019 até junho de 2022, e eles avaliaram como que a raça ela era descrita, como que ela era usada, como que ela era abordada nesses guidelines de hipertensão. E algo muito interessante até eu fiquei muito surpresa, assim, algo muito interessante foi mostrado, foi que várias diretrizes associaram diretamente uma maior sensibilidade dos povos negros ao sal, né, ao sódio de um modo geral, que atrelava isso a uma maior prevalência de hipertensão. E quando eles iam atrás da referência que eles utilizaram ali, era uma literatura, uma referência de 1991, que vem sido repetida desde então em todos os guidelines que repetem a população negra é mais sensível ao sal, a população negra é mais sensível ao sal, a população negra é mais sensível ao sal. E só. Em nenhum momento, desde que ela foi em que ela foi lançada, essa referência foi questionada, foi reabordada em novas populações,
com outras técnicas, outras maneiras de pesquisa, ela não foi reabordada, né? Essa referência específica. E, ao contrário disso, outras diversas evoluções em pesquisa, em manejo, em diagnóstico, tratamento de hipertensão foram atualizadas, mas esse ponto não. A raça enquanto fator de risco, ela não foi atualizada. Muito pelo contrário, em nenhum guideline de todos os que eles avaliaram, a palavra racismo, a definição de racismo foi encontrada nem como um fator de risco para o desenvolvimento de hipertensão e nem como um alvo, um objeto de estudo para intervenção à prevenção de hipertensão. Então, o que a gente tem? A gente tem uma literatura hoje que utiliza a raça, que, como eu havia dito anteriormente, não é uma construção biológica, é uma construção social. A gente tem até hoje os nossos guidelines utilizando a raça enquanto uma construção biológica para justificar uma inequidade racial em saúde, né? Que no caso é a hipertensão. Por que isso é ruim? Porque isso faz com que a gente pense que não tem muito que ser feito. Isso ausenta a nossa responsabilidade de se questionar se é realmente só isso, se não tem nada para ser feito, porque se é uma coisa a partir de uma construção genética, então a gente não tem o que fazer. É a genética, eles infelizmente foram. Esse povo foi injustiçado e é isso, não tem muito o que ser feito. Mas será que é isso mesmo, né? E aí eu trouxe esse trabalho também, que também é desse ano, de 2024, e ele, na verdade, é um compilado de... Ele é bem interessante, é um compilado de estratégias que avaliam os diferentes mecanismos estruturais que permeiam essas inequidades raciais em saúde, em específico na hipertensão também. E aí, o que esse trabalho demonstrou, essa estrutura que foi desenvolvida para essa avaliação, demonstrou que, primeiro, que o racismo ele influencia diretamente nos determinantes sociais de saúde e nos desfechos cardiovasculares. Então, isso faz com que nós, enquanto profissionais de saúde, pesquisadores, de uma maneira geral, que a gente comece a olhar para o racismo enquanto vilão, e não a raça mais, né? Então, o racismo é que é o grande fator causal dessas consequências, né? Dessas desigualdades. Para além disso, a exposição crônica, o que foi observado é que a exposição crônica ao racismo ao longo da vida está sim associado a desfechos piores em saúde, a desfechos cardiovasculares piores, e que, por exemplo, pessoas racializadas, enquanto negras, que sofrem ou sofreram algum tipo de racismo, né, em momentos críticos e sensíveis da vida, especialmente na infância, estão submetidos a um maior risco de sofrerem outras formas de racismo ao longo da vida. O que é um exemplo disso? A população negra ela é muito associada a, a baixo peso ao nascer. Então, se a gente for olhar todas as crianças, né, que, enfim, têm baixo peso ao nascer, a maioria delas são negras, né? E aí, esse baixo peso ao nascer foi associado a maior risco cardiovascular na vida adulta. Então, o racismo estrutural que fez com que essa criança nascesse com baixo peso é o mesmo racismo estrutural que vai se manifestar de outra forma na vida adulta, fazendo com que essa pessoa já adulta tenha desfechos cardiovasculares que ela poderia talvez não ter, tá? E aí por diversos outros motivos, né? Então, renda, local de moradia, estresse, por aí vai. Beleza. Pensando nisso tudo, o que a gente pode fazer, né? As coisas parecem muito grandes, tudo parece muito além do que a gente de fato pode alcançar, daquilo que a gente pode mudar. O que a gente pode fazer pensando nisso tudo que eu falei? Primeiro,
começar do que tá desatualizado, do que pode começar a melhorar os nossos futuros nas pesquisas e na prática clínica, que é parar de culpar a raça e começar a culpabilizar o racismo, né? Então, entender que é o racismo e a exposição crônica a ele, que é de fato um fator de risco, que o racismo é uma causa profunda dessas desigualdades raciais. E nesse processo, nesse contexto, a gente precisa entender de que maneira ele se manifesta, onde ele se manifesta, como que ele chega dentro do consultório, como que ele chega na emergência que aparece para a gente, como que ele se apresenta no paciente que vem na nossa frente, como que a gente pode pensar para os nossos pacientes, para as pessoas que a gente atende e maneiras de suavizar esse racismo, pensar como que a nossa prática clínica pode ser antirracismo, entendendo como esse racismo se manifesta, especificamente na hipertensão. Além disso, quando a gente vai fazer pesquisa, é legal também pensar em colaborações com aqueles pesquisadores em teoria racial, principalmente aqueles que pesquisam teoria racial associada aos desfechos em saúde. Então, toda pesquisa, por exemplo, clínica, toda pesquisa com pessoas, na verdade, né, ela precisa ter um momento para falar sobre raça. Dentro disso tudo que eu falei, a gente pode pensar, então a gente vai parar de falar sobre raça, a gente vai abolir as raças, e é isso que vai resolver, né? Porque se a raça foi criada para sustentar o racismo, então a gente para de usar a raça. Mas não é por aí, né? Não é assim que as coisas vão se resolver. E, na verdade, pelo contrário, quando você invisibiliza a raça do seu paciente, quando você ignora aquilo, você deixa de ver um monte de fator de risco, você deixa de ver um monte de coisa que afeta diretamente a vida daquela pessoa e a saúde dela também, né? Então, essa pesquisa em saúde que pensa na teoria racial, ela também é importante. A consciência racial dos profissionais de saúde também é uma coisa extremamente necessária. E o que isso significa? Isso significa que, às vezes, a gente vai estar com um paciente no consultório e a gente está tendo muita dificuldade de controlar, sei lá, o colesterol, controlar a obesidade. E aí, o que a gente tende a fazer é ver todo mundo igual a todo mundo. Ver o que está escrito no livro. E a gente precisa ver a cor daquela pessoa que está na nossa frente, a gente precisa ver, será que ela tem acesso a ambientes saudáveis? Será que ela tem acesso ao tempo para atividade física? Será que ela tem uma rotina de trabalho exploradora, exploratória? Será que ela tem uma rotina de trabalho que faz ela estar submetida a hormônios estressores cronicamente? Será que ela tem possibilidade de comprar alimentos que não sejam ultraprocessados? Será que ele precisa estar com a gente? A gente precisa olhar para a pessoa e para esse paciente, sobretudo um paciente racializado, pacientes não brancos de maneira geral, entender que tem muitas coisas que permeiam a vida dessa pessoa para ela chegar ali daquela forma, que se manifestam na saúde também, até de maneiras que a gente ainda não entende, que a ciência ainda não entende, né? Então, esse cuidado, esse olhar diferenciado, que é uma coisa que a gente tem muito no ambulatório do Brohart, é um diferencial, mas fora disso, às vezes é muito difícil de se ver também, então, isso é importante, a gente tem que olhar o paciente como um todo e não culpabilizá-lo por coisas que ele já é vítima, né, de uma maneira geral. E talvez uma das mais importantes maneiras de intervir nesse processo é pensar que o racismo, ele é parte da estrutura social em que a gente vive. Ele é um projeto que dá certo e precisa dar certo para que uma maneira como a gente vive continue existindo. Então, a gente talvez precise começar a pensar em novas formas de existir, novas formas de viver, que tragam dignidade para todas essas pessoas, né? Então, isso talvez seja muito tópico, mas hoje a gente precisa talvez pensar coisas mais palpáveis em políticas públicas que visem esse tipo de coisa.
que tenham enfoque em pesquisas raciais e políticas públicas que se baseiam em racismo estrutural. Não é só fazer pesquisa, mas também políticas que se baseiam em cima disso, políticas redistributivas de renda, políticas que deem oportunidades de saúde mais igualitárias, políticas que promovam mais acesso à educação, não só porque a educação vai fazer com que a população negra possa ascender economicamente e etc. Na verdade, não é só isso. Mas principalmente porque as pesquisas demonstram isso é uma coisa incrível, que a educação por si só, ela é um fator protetivo para o desenvolvimento de hipertensão e para o desenvolvimento de desfechos cardiovasculares. Então, dar educação a esse povo é dar saúde também. Então, a gente precisa pensar em tudo isso também fora do consultório, né? Pensar em políticas públicas é pensar em saúde também. Bom, essas foram as minhas referências, depois eu posso passar para vocês. E é isso, pessoal. Era mais ou menos isso que eu queria falar. Não sei se vocês têm alguma dúvida, ponderações, críticas, o que vocês querem dizer, o que vocês acham, o que vocês pensam. Bom, em primeiro lugar, Camila, parabéns, foi assim excelente Uhum. toda a sua apresentação, né? Quer dizer, a questão histórica que você colocou, que eu acho que foi assim super esclarecedora, né? Contextualizou de uma Uhum. maneira muito Uhum. boa Uhum. o que você ia falar, né? Uhum. E essa coisa da gente entender, né? Quer dizer, que não só no momento da pesquisa, no momento que você está lendo um texto, né? Ou está lendo uma Uhum. diretriz que foca sempre nessa questão biológica, né? Uhum. Não só esse questionamento, mas também o nosso dia a dia, né? Acho que o Isso. nosso dia a dia é importante, né? Ontem mesmo acho que a gente teve algumas experiências com isso, Sim. exatamente com isso, né? Exato. De Sim. pessoas que descompensada, e Uhum. aí é fácil, né? A gente dizer, fulano não toma remédio, fulano não sei o que, Sim. né? Entender o contexto, e o contexto geralmente é o que traz para a gente A a grande resposta. informação, né? Sim. Exato. E aí vamos abrir para o pessoal perguntar. Vamos lá, gente. Aproveitem a oportunidade, que eu acho que é um momento de reflexão super importante que a gente tem que aproveitar muito. Oi, Beth. Oi, diga. Não, assim, só completando o que você falou em relação, a aula hoje veio bem com o ambulatório de ontem, né? Uhum. Muito. Cara, Sim. teoricamente, os pacientes que mais chamaram nossa atenção e que fizeram você ir à sala vê-los eram Uhum. negros, né? Exatamente. Então, Exatamente. vai muito, assim, quem esteve no ambulatório ontem e viu a aula hoje, foi, Sim. completou, né? Uma coisa ou outra. Tá. Uhum. Eu Exatamente. sou, Completou. É isso aí, Fernanda. Exatamente isso. Sim. eu sou muito suspeita a falar, porque todos sabem que eu gosto muito da Camila. A aula foi sensacional. Obrigada, Nanda. Confesso que eu tinha uma certa dúvida quanto ao tema do seu trabalho, e hoje, para mim, isso ficou perfeito, até para eu passar aos pacientes, quando eu falo para eles irem responder o Ah, seu legal. questionário. Acho que os Legal. pacientes deveriam ter assistido sua aula, né? É. Se a Beth concordar, eu disponibilizo esse link para eles no grupo, para eles entenderem Uhum. o porquê desse questionário, que é fundamental, né? Eu sou raça branca, Uhum. vamos botar assim, por motivos óbvios, Uhum. mas tenho uma mãe negra. Então, na minha veia corre isso, né? Uhum. E eu tenho muito orgulho. Queria muito ter mais melanina no meu corpo, mas Papai do Céu que sabe das coisas. Não te deu. Não deu. Falou, não, vai ser branca azeda e ficar enrugada rapidinho. Mas só isso, só parabenizar e completar que foi fácil entender o trabalho.
Acho que tem tudo para Bom, brilhar. Vejo Conceição Evaristo te aplaudindo. nossa, pô, que isso. Vou atrás dela, só É, para completar Eu minha acho visão que essa quanto a isso. ideia da Fernanda é super interessante. Acho até que podemos, sem problema algum, né, disponibilizar o link para os pacientes assistirem. Mas eu acho que isso é uma ideia interessante para a gente pensar, de repente, numa roda de conversa com os pacientes sobre isso. sim, acho Eu ia super propor que a gente, né, no fim do ano que a gente faz o legal. encontro dos pacientes, Aham, mudar um pouco o foco de prática integrativa, atividade física e não sei o quê, e partir para esse rumo que a gente também está levando agora, né? isso Porque a aí. prática já está inclusa nos nossos pacientes, a educação física não é algo que foi muito adiante, a gente é um trabalho mais árduo que a gente vai ter com os pacientes, fazer entender a função e a importância disso. Nutrição com o Uhum, outro vai, mas eu acho que esse tema Camila, o tema Pedro, é a uhum, novidade. E eles precisam uhum. entender que isso faz parte, né? Eu acho. Legal. Eu como hipertensa, acho que isso é muito importante, porque me enquadro nessas questões todas. Enfim, E o fã-clube da Uhum. Camila está crescendo bastante no ProRat também. isso é verdade. Ah, é mole. É, obrigada, gente. Obrigada. Pessoal, não parei a gravação, vou parar, tá?